Olá, boa noite. Na sessão plenária de hoje, senadores defenderam a votação de 2 projetos de lei. Um altera o Sistema Nacional de Segurança Alimentar para evitar o desperdício de alimentos. E o outro estende para todo o dia o desconto na conta de energia de produtores rurais. O senador Assir Gurgax defende que os descontos nas tarifas de energia elétrica para o bombeamento de água na irrigação da agricultura familiar deveria ser estendido para 24 horas por dia. Hoje, esse desconto é concedido apenas entre as 9h30 da noite e 6 horas da manhã. Esse desconto nesse horário noturno não atende os nossos agricultores, na medida em que força a programar seu sistema de irrigação para um período em que ele deveria estar descansando. Muitos agricultores ou piscicultores de Rondônia até programam seus sistemas de irrigação e areação na água para o período noturno, mas isso de fato não representa uma grande economia, na medida em que tem que pagar adicional noturno para funcionários que monitoram esse sistema. Está aí os agricultores, os pequenos agricultores, produtores rurais, que é quem hoje garante o crescimento, o mínimo crescimento econômico, a pujança da nossa economia, que são os produtores rurais, tendo que se submeter a esse tipo de humilhação. Outro projeto discutido é o que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos alimentos. De acordo com o autor do texto, o senador Jorge Cajuru, o objetivo é reduzir o desperdício. A nosso ver, a fácil perecibilidade dos alimentos gera uma obrigação de destinação responsável e tempestiva dos alimentos por parte do fabricante, do distribuidor, do comerciante e do consumidor. É altamente necessário incutir uma cultura de consumo responsável dos alimentos em respeito às pessoas privadas de seu acesso e à dignidade humana. Os senadores retomam a discussão sobre o projeto que obriga o preso a custear as próprias despesas. Um acordo entre Brasil e Alemanha que permite que jovens de 18 a 30 anos possam trabalhar com visto temporário também vai ser analisado. Os detalhes da pauta do plenário desta semana com a jornalista Érica Christian. Os senadores devem retomar a discussão do projeto que vai obrigar o preso a pagar pelas próprias despesas durante o cumprimento da pena. Mas, pela proposta, quando livres, aqueles desempregados terão um prazo de 5 anos para o ressarcimento. E aqueles que se recusarem a pagar terão os nomes inscritos na dívida ativa. Outro projeto polêmico é o que pode permitir a liberação do FGTS para quem deixar o emprego. Hoje o saque é feito nos casos de demissão sem justa causa ou em outros específicos, como doenças graves. E o plenário pode votar ainda a dispensa do habite-se para residências térreas construídas há mais de 5 anos. Na prática, esse projeto vai facilitar a regularização e até mesmo a compra ou venda desses imóveis com financiamento. E os senadores podem votar também um acordo entre o Brasil e a Alemanha para permitir que jovens de 18 a 30 anos possam trabalhar nos 2 países com visto temporário, que tem validade de 1 ano. E também está na pauta um projeto que vai garantir a permanência de quem mora ou tem comércio na beira de rodovia, ferrovia ou dutos. O embaixador do Japão no Brasil disse que empresas nipônicas têm interesse em investir no país caso as reformas sejam aprovadas. Ele participou nesta manhã de sessão especial no Senado em comemoração aos 111 anos da imigração japonesa para o Brasil. Em 18 de junho de 1908, 158 famílias japonesas chegaram no Porto de Santos para trabalhar em fazendas de café.
Era o início da imigração responsável pelos 2 milhões de habitantes de origem japonesa que atualmente vivem no Brasil. A senadora Leila Barros destacou a presença de empresas japonesas no país, especialmente nos setores automotivo e gastronômico, e lembrou que atualmente milhares de brasileiros descendentes de japoneses, chamados decassegues, estão indo procurar emprego no Japão. Agora é o Japão que oferece emprego aos brasileiros. 100 anos atrás era o Brasil que acenava para os japoneses. Ademais, para além da inquietação natural que move o homem e o mantém na busca incessante de terra prometida, toda a migração tem forte motivação econômica e algum fundo político. Contudo, não importam os motivos. Nosso país respira Japão por todos os lados. O embaixador do Japão no Brasil lembrou projetos comuns entre os países. Programa de cooperação Nipo-Brasília para o desenvolvimento dos cerrados transformou a região dos cerrados em uma das maiores regiões produtoras agrícolas, transformando o Brasil em um dos maiores produtores e exportadores de soja no mundo. Além disso, o Japão tem contribuído em áreas como a infraestrutura urbana, a transmissão digital de sinal de televisão, a prevenção de desastres naturais e a introdução do modelo de polícia comunitária COBA. E disse que a visita do presidente Jair Bolsonaro a Osaka em junho para participar da cúpula do G20 aproximou ainda mais Brasil e Japão. Se as reformas no Brasil avançarem, muitas empresas japonesas voltarão a olhar para o Brasil novamente para se instalar no Brasil e aumentar os investimentos. Representante do governo brasileiro, a diretora do Departamento de Japão e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores reconheceu a contribuição da comunidade japonesa para o desenvolvimento do Brasil e apresentou um testemunho pessoal. Como nipodescendente, tenho muito orgulho das conquistas de meus ancestrais e do elevado grau de integração que a comunidade japonesa teve no Brasil. Neta de 4 avós japoneses que mal aprenderam português, sei dos grandes desafios enfrentados. Por isso, sou muito grata aos esforços envidados e aos ensinamentos que recebi, de meus avós e, sobretudo, de meus pais. A convicção de que a educação é prioritária e que a dedicação e o trabalho árduo tudo podem. Orientações valiosas de vida e que me permitem estar hoje aqui. A sessão teve ainda uma demonstração de judô do campeão brasiliense Salomão Pereira, de apenas 3 anos de idade, que participa de um projeto social. E a apresentação de um grupo de dança japonesa. Desemprego e previdência. Assuntos do debate realizado nesta segunda-feira na Comissão de Direitos Humanos. Segundo o representante do Ministério da Economia, o desemprego vem diminuindo. Falta acelerar o ritmo. No primeiro trimestre, aqui é dado da PNAD contínua, houve uma queda de 1% em relação ao patamar de 2017. Eu acho que é positivo no sentido de reversão desse desemprego, cresceu muito entre 2015 e 2017, mas é claro, a gente precisa diminuir ainda mais e acelerar esse processo de reversão. Rogério Constance alertou para a calamidade, que é a situação fiscal brasileira. A gente está numa trajetória explosiva de dívida pública, a dívida bruta do governo geral, aí pegando União, Estados e municípios, passou de 50% do PIB para quase 80%, num período de 5 anos. Se a gente não brecar essa trajetória, mantiver essa trajetória, a gente vai chegar lá em 2023 com 100% do PIB, e isso significa gastar mais com juros no futuro. Outros debatedores pediram a retomada do crescimento econômico e alertaram para o peso das mudanças e a injustiça da reforma previdenciária em debate na Câmara. Quando o setor econômico é chamado a dar alguma contribuição para o ajuste fiscal, rapidamente essas medidas são retiradas e concentra-se o impacto sobre os trabalhadores, sobre os mais pobres. A prejudicialidade dessa reforma ela não começou a bater a porta ainda.
E quando começar a bater a porta, quando começar a tiver aí o seu benefício reduzido, começar a perder o seu poder de compra, poder aquisitivo, a população brasileira vai sentir, o trabalhador vai sentir, e isso nos preocupa muito, porque quando chegar esse momento, já será um momento de desespero. É crescimento do PIB, crescimento econômico, é isso que vai se gerar emprego. E do nosso olhar, né, o que a gente está vendo são políticas, né, contracionistas, né, endurecer regras de aposentadoria, diminuição de benefício, atingindo principalmente, para economizar 1 trilhão, tem de atingir a massa. A troca da bandeira do mastro da Praça dos Três Poderes está no calendário turístico de Brasília há quase 50 anos. A solenidade é realizada sempre no primeiro domingo do mês e atrai muita gente. Agora, o Congresso se junta ao evento, promovendo o turismo cívico e atividades culturais, como o programa Jovem Senador e o E-Cidadania, a participação direta do cidadão no Legislativo. É fácil ser feliz em um dia ensolarado. Mesmo no frio da seca, o passeio na praça é agradável. Em dia de troca da bandeira, então, tudo fica mais colorido e musical. O evento, que antes era uma solenidade, redundantemente solene, agora, além dos tradicionais militares ordenados em fila e dos vendedores de souvenir e pipoca, tem pula-pula, pebolim e banda de rock. A proposta do governo do DF é retomar o turismo cívico, que já foi forte na capital. O objetivo é fazer com que não só a cerimônia do hasteamento, que por si só já é uma cerimônia maravilhosa, mas que nós tenhamos, antes e depois da cerimônia do hasteamento, uma série de atividades que são recreativas para as crianças, para as famílias e especialmente para os turistas. A Praça dos Três Poderes é o símbolo da capital por excelência e uma aula de história. A obra representa um projeto de Brasil moderno que, sob o engenho político de Juscelino Kubitschek, uniu o urbanismo, a arquitetura e a engenharia de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Com quase 70 anos, a praça ilumina os olhos de quem a visita. Primeira vez que eu venho nessa troca da bandeira, eu aproveitei para tirar a bike da garagem e pedalar e aproveitar esse dia bonito que está hoje. O mastro da bandeira veio 12 anos depois da inauguração da capital, já no auge da ditadura militar. O projeto é do também carioca Sérgio Bernardes, arquiteto modernista especializado em grandes estruturas de aço. A obra gigantesca, com quase 100 metros de altura, faz com que a bandeira de 90 quilos e 300 metros quadrados paire acima de tudo na praça. A festa da troca, com hino entoado por centenas de soldados e banda, estimula os sentidos dos visitantes. Não importa que eles nem falem português. É uma cerimônia muito bonita, com desfiles e policiais. Todos estão sorrindo e isso é muito legal. E tem gente daqui que já transformou a vinda à praça em atividade regular. Todo domingo a gente tenta participar desse evento, da cerimônia. É muito bom. Todo mês a troca da bandeira é o mote do passeio, mas nunca é igual. Às vezes o pano enrola e o pavilhão prende e rasga. Vai do vento. De frente para a bandeira está o Congresso. A Casa dos Representantes do Povo agora também vai à praça, chamar os cidadãos para entrarem em seus salões e participar de atividades como os programas E-Cidadania, onde todo brasileiro pode apresentar uma proposta de lei, e o Jovem Senador, projeto que estimula os jovens do ensino médio a refletirem sobre a vida política do país. Na praça, agora todo primeiro domingo do mês, as equipes da Câmara e do Senado fazem um corpo a corpo com os visitantes, num processo de educação para a cidadania. A gente quer mostrar que o parlamento está cada vez mais interessado em estar próximo do cidadão e para promover o civismo. A iniciativa do Congresso Nacional de vir para onde as pessoas estão, para mostrar que a gente tem interesse em trazer as pessoas para dentro desse lugar que é delas, que é o Congresso Nacional. O senador Telmário Mota realizou uma audiência pública em Pacaraima na última sexta-feira.
O debate foi sobre o projeto de decreto legislativo número 28, que exclui da área urbana da cidade de Pacaraima, em Roraima, a terra indígena de São Marcos. O objetivo é investir em infraestrutura e melhorar o acolhimento aos venezuelanos no local. O município precisa ter sua área própria e é nesse sentido que nós, então, iniciamos esse requerimento. Fizemos essa audiência pública, ouvimos parte da população indígena e também parte da população não indígena. O importante é que houve união, né? Em todos estão entendendo que é fundamental que seja criada essa área urbana para o município ter uma vida própria. O próprio município vai ter área para isso, o próprio estado, os empresários querem investir, porque é um local realmente que tem alguns privilégios de clima e também de comércio, portanto é fundamental que ali seja conhecido. E olha, que a questão que nós queremos, a área urbana, de expansão urbana, é insignificante em relação toda a área do estado, do município que é indígena e também a área de São Marcos, onde está implantado ali. O especial Cidadania, publicado no Jornal do Senado nesta terça-feira, conta a história da IFE, a Instituição Fiscal Independente, criada em 2016 pelo Senado Federal. A jornalista Fernanda Vidigal tem mais informações. O especial Cidadania vai explicar o que é a instituição fiscal independente e como ela pode influenciar a vida dos brasileiros. É um órgão composto apenas por economistas, criado pelo Senado em 2016 para vigiar a política fiscal do país. Eles passam um pente fino nas receitas e nos gastos do governo e revelam o estado das contas públicas. Isso impacta diretamente a vida de todo brasileiro. Se as contas do governo estiverem fora de controle, começa a faltar dinheiro para investimentos em saúde, educação, segurança. Os juros de bancos e lojas também sobem e o desemprego dispara. Leia a reportagem de Ricardo Westing no especial Cidadania, publicado toda terça-feira pelo Jornal do Senado. E na nossa entrevista de hoje, o senador Isalci Lucas fala da importância das parcerias na inovação tecnológica e sobre os objetivos da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia. Olá! A Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação faz 10 anos. Os desafios são grandes e nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Seja bem-vindo, senador. Obrigado. Senador, o senhor assumiu a presidência da Frente Parlamentar, né? E o senhor já havia apresentado um requerimento para viabilizar a atuação dela no Senado também, né? As frentes parlamentares são tradicionalmente mais atuantes na Câmara dos Deputados, né? O que vai mudar agora? Bem, nós agora constituímos uma frente mista, né? Câmara e Senado. E é uma frente bastante atuante, né? Nós conseguimos avançar muito nessa área, exatamente pela experiência que tive como secretário por 2 mandatos. De Ciência e Tecnologia, né? Do Distrito Federal. Então, pude sentir os gargalos todos, né? De inovação, de fazer pesquisa no Brasil. E fui vice-presidente do CONSECT também, que é Conselho de Secretários. Então, a gente pôde sentir na pele, né, as dificuldades de fazer pesquisa, as dificuldades da legislação. Então, ouvindo todo o setor empresarial, o setor da academia, o Instituto de Pesquisa, as fundações de amparo à pesquisa, as universidades. Então, a gente conseguiu praticamente inovar tudo, né? Colocar a inovação na Constituição, que é a Emenda Constitucional 85, que a gente conseguiu colocar na Constituição. O senhor foi o relator? Foi, né? A gente conseguiu inovar, colocar, que não tinha, e avançamos. Hoje, realmente, o marco regulatório alterou muito a legislação anterior, que praticamente inviabilizava qualquer pesquisa ou participação dos pesquisadores, né, junto com as empresas, e não se faz inovação que não seja através das empresas. Então, ficou ainda alguns gargalos que nós vamos começar agora a discutir. Nós temos sérios problemas, né, que é a questão dos recursos, né? O nosso orçamento hoje é igual a 15 anos atrás, então houve muitos cortes, mas além de corte, a preocupação nossa é a questão da regularidade dos recursos. Não adianta um ano ter muito recurso, no outro ano não ter recurso. Porque a pesquisa precisa de continuidade. Precisa de continuidade, né? Então a gente não pode sofrer contingenciamento. Então esse é um grande desafio. A primeira reunião nossa agora será para a discussão dos recursos humanos. Nós temos também um sério problema de pessoal, de pesquisadores. Formação de pesquisadores? Pesquisadores nos institutos, né, nas instituições de pesquisa.
né? Tem muitos já com idade avançada que estão prontos para aposentar. E ciência e tecnologia, você não simplesmente faz um concurso e contrata. Não, você tem que ter toda uma transição, né? Os pesquisadores experientes que vão se aposentar, eles têm todo um know-how que podem transferir para os novos. Então não dá para fazer uma mudança radical, mas tem uma deficiência muito grande. Esse é um gargalo forte, né, na questão dos recursos humanos. A popularização da ciência, ontem mesmo o ministro, né, pôde falar isso, e é verdade. O que falta realmente hoje no marco regulatório de ciência e tecnologia é popularizar. As pessoas precisam entender que em tudo que existe você tem pesquisa, você tem tecnologia, você tem inovação, né? Eu me lembro muito bem, minha mãe, quando fazia sabão lá na roça, né? Pegava aquela gordura de porco usada e botava aquilo lá, virava sabão, né? Agora não, você tem sabonete, tem uma série de ingredientes. A inovação é isso. Então, a ciência está na vida, né, cotidiana, mas as pessoas ainda não valorizam a ciência exatamente por não perceber onde é que ela está inserida, vamos dizer assim. Então, a gente precisa popularizar numa linguagem simples, que às vezes as pessoas falam de uma forma muito complexa, as pessoas não entendem, né? Então, o Brasil tem como avançar muito, né, na área de fármacos, biotecnologia, nanotecnologia, e o marco regulatório já está bastante avançado, mas ainda tem que desburocratizar, né? A lei é de 2016, né, senador? 2016. O marco regulatório da ciência e tecnologia. E ela já está desatualizada? Não é que já está atualizado, ficaram algumas pendências, né? Nós temos, por exemplo, a questão das patentes, que hoje ainda é uma novela, demora muito, né? Eu estava agora no seminário, né, da indústria farmacêutica, né? A Anvisa leva 3 anos para aprovar um produto. Hoje, a inovação é diária, né? A cada minuto você está inovando, está mudando. Então, e a mudança não dá para você esperar 3 anos para ter uma licença de um medicamento, né? A mudança desses prazos passa pela legislação federal? Sim, passa tudo, né? É simplificação, né? Por exemplo, para você ter ideia, quando eu fui secretário a primeira vez, num projeto de pesquisa, se o pesquisador colocasse lá um reagente e durante a pesquisa ele mudasse o reagente e tivesse um resultado maravilhoso, ele poderia ser punido, não ter mais recursos, porque ele mudou o reagente. Então, no Brasil, se valoriza muito a burocracia, enquanto se o cara fizer tudo certinho, não tiver resultado nenhum, ele está apto a receber mais recursos. Então, a gente não valoriza o mérito, né, o resultado. A gente só quer cumprir a burocracia, uma questão cultural. Então, isso nós já mudamos. Pra você ter ideia, nas universidades, o que valoriza o pesquisador para aumentar o plano de carreira, para aumentar o salário, não é a pesquisa aplicada, é artigo científico. Então, por isso que o Brasil hoje é o 13º país em artigo científico. Mas em transformar este conhecimento em patente, em geração de emprego e renda, na prática, botar isso para funcionar, nós estamos no fim da fila. Ou até a relevância mesmo desses artigos, né, senador? Que é medido pelas citações dos artigos em outros artigos. Mas a academia hoje ela valoriza isso, só o artigo. Então basta o pesquisador fazer o artigo, ele está apto a progredir na carreira, né? Agora, se esse conhecimento vai para a vida prática, para o mundo real, não tem nenhum valor. Então a gente está mudando isso. Nós estamos, inclusive, desenvolvendo um trabalho que é o Centro de Desenvolvimento Regional, né, que é exatamente pegar todo o conhecimento que nós já temos, não só do Brasil, mas na rede mundial de conhecimento. Nós temos muito conhecimento. Isso no Distrito Federal? Não, é uma política nacional que nós estamos implementando. O Distrito Federal é um piloto, como Itapeva em São Paulo, como Campina Grande e Campanha no Rio Grande do Sul. São 4 pilotos que nós estamos trabalhando exatamente nesse sentido. Nós temos hoje mais de 1.500 universidades, campos universitários. Então, nós queremos pegar essas universidades, pegar todo esse conhecimento científico que tem e transformar isso em geração de emprego e renda no município, inclusive fixando os jovens, né, que hoje a meninada se forma no interior, vai todo mundo para a capital. Então, nós queremos, por município, estudar a vocação de cada cidade, cada município, fixar os jovens, dando a ele, mostrando a ele o conhecimento, a inovação, para exatamente gerar emprego e renda. Isso é muito diferente do que acontece hoje, senador? Totalmente. Hoje nós não temos aí... Primeiro, o país não tem essa tradição de planejamento. Isso é um sério problema. Acho que o único que fez o último planejamento foi o JK, né, que construiu o Brasil em 3 anos e meio. Hoje você não tira uma BITS aqui em 3 anos e meio. Né? Então é muita burocracia. Nós temos que eliminar a burocracia. Há um programa, tem medidas provisórias aí, já 2
para fazer liberdade econômica, para simplificar, acabar com a burocracia, para simplificar as coisas. Nós precisamos, não tem sentido, né, essa questão do carimbo mais, a gente ficar esperando 6 meses. Né? Hoje o que acontece? Você quer abrir uma empresa, né? Você aluga um imóvel, aí você dá a entrada, aí o cara, aí não tem habites, aí você já pagou o aluguel. Quando você vai montar a empresa, já quebrou. Então, a gente tem que simplificar isso, né? Porque hoje os empreendedores, né, gastam 80% da energia deles com burocracia e 20% na atividade principal. Por isso nós estamos investindo agora em startups, né, para que os jovens tenham oportunidade de gastar o seu tempo, né, investir seu tempo naquilo que é o principal, no objeto, e não na atividade de meio, que é a burocracia. E na prática, como é a atuação da Frente Parlamentar? Bem, e esse foi o sucesso. Primeiro, suprapartidário. Não dá para colocar ideologia ou questão partidária na frente. Então, o partido nosso é o Partido da Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso começa por aí. Segundo, nós praticamente fazíamos reuniões de 15 em 15 dias. Quero continuar a manter um calendário bastante, porque são muitos problemas, né? Então a gente precisa debater os problemas e tentar amenizar e resolvê-los, né? Facilitando o marco regulatório, porque cabe ao Senado e à Câmara, o Congresso, produzir instrumentos para facilitar o dia a dia da sociedade. Então, essas discussões que a gente faz, a gente busca, então, conversar com todo mundo, né, a sociedade civil organizada, o setor empresarial, a academia, e buscar o entendimento, porque a gente só vai conseguir sucesso se a gente tiver essa tríplice hélice, né? Governo, academia e empresa. Os três têm que estar na mesma direção e contribuindo para o progresso do nosso país. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.